Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu vou falar dos problemas da composição interna da direita e por que eu acho que esses problemas vão trazer, num prazo médio, né, vão trazer resultados negativos para a direita brasileira, e a direita brasileira vai provavelmente ver uma crise. E eu espero que eu esteja errado, espero que isso não aconteça, mas se acontecer, pelo menos eu vou poder dizer que eu avisei antes. E vai estar registrado que eu já avisei. O problema é que pode ser num prazo longo, né? Pode ser daqui a 10, 15 anos que esses problemas se manifestem. Mas não dá para ter certeza, mas eu vou prosseguindo com a minha análise aqui para ver se vocês entendem. Então, primeira coisa que eu estava pensando é sobre o conceito de conservadorismo e como que se organiza o conservadorismo dentro da política brasileira, como que surgiu o conservadorismo. Mas aí que tem o problema, será que existe? Quem são os conservadores brasileiros? O que eles pensam? O que eles têm na cabeça? E como que funciona a articulação do movimento conservador na política nacional? Quando você vê pela mídia, pela uma análise mais superficial assim do que está acontecendo, parece que o conservadorismo brasileiro é muito forte e saiu vitorioso por causa da eleição do Bolsonaro. E aparentemente existe uma grande parte da população que tem convicções conservadoras e tal. Mas aí depois, se você analisar melhor, você vê que isso é absolutamente falso. Não existe parcela da sociedade, quer dizer, existe uma parcela grande que tem uma disposição conservadora, mas não existe uma militância conservadora consolidada e grande na sociedade. E nem parece que existe nem parece que isso vai acontecer no futuro próximo. Então, primeiramente, em relação ao conceito do que é o conservadorismo, você vê o que é o conceito que os brasileiros normalmente adotam, os que se consideram conservadores, é o conceito do conservadorismo britânico, que é a valorização dos hábitos e dos costumes da sociedade para basear a lei em detrimento das leis que são elaboradas de forma racional, uma busca racional pelo estabelecimento de valores imposta de cima na sociedade, que remete às críticas do Edmund Burke, à Revolução Francesa e tudo mais. Mas, a partir daí, você vê que um grande problema do conservadorismo é a ausência de um fundamento teórico e que você percebe principalmente que isso se você for comparar com a tradição libertária e com a tradição de esquerda. Por quê? Porque se você valoriza a tradição e se a única característica do seu movimento é se basear na tradição e nos hábitos, então, isso é uma coisa completamente vaga, porque, beleza, eu acredito nisso porque é a tradição que eu tô acostumado e foda-se, entendeu? Então, a não ser em lugares em que essa ideia conservadora de preservação da tradição dos costumes esteja relacionada com outra concepção, isso aí é muito pouco atraente para as pessoas, esse tipo de retórica simplesmente baseada na manutenção dos costumes. Isso é pouquíssimo atraente para as pessoas. Então, por exemplo, no Reino Unido, o movimento conservador já está associado com o liberalismo econômico, depois da Margaret Thatcher, e estava associado com uma tradição uma tradição já longínqua, né, relativamente, do parlamento britânico, e que tinha determinadas estruturas políticas que eram bem consolidadas. Então, naquele lugar, o convencimento das pessoas a se tornar conservadoras não dependeu apenas desse instrumento retórico para seduzir as pessoas, porque já tinha essa tradição antes. Isso já estava associado com uma série de políticas, de governos e tal, que adotavam aquilo. Então, lá na Inglaterra, parece que esse conceito de conservadorismo funcionou e foi o suficiente para atrair as pessoas.
Então, quando eu vejo, por exemplo, essa fundamentação do Roger, o livro aqui que eu li do Roger Scruton, como ser um conservador, né? Quando eu vejo a fundamentação que ele oferece para isso, até parece que a tradução até parece boa, acho que não é o problema da tradução, mas o livro em si, ele tem a retórica muito pouco convincente, eu acho. Tem a forma de apresentar as ideias, de apresentar o conservadorismo, eu acho, porra, a pessoa normal, que já não está, tipo, ele está apenas pregando para convertidos. Para a pessoa que não é convertida, não é conservadora, que lê aquilo ali, vai achar um saco, vai achar, porra, não tem motivo para eu aderir a essa porra. Então, por exemplo, eu selecionei uns trechos aqui que eu acho que exemplifica bem a forma como o Roger Scruton trabalha o conceito de conservadorismo e apresenta isso. Então, aqui no prefácio, não, A Verdade do Ambientalismo, né, que ele vai dizendo o que do ambientalismo que pode se sintetizar com o conservadorismo, ele fala: conservadores defendem a visão de sociedade de Burke como uma parceria entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer. Acreditam em uma associação entre vizinhos em vez de uma intervenção do Estado. Acreditam que a coisa mais importante que os vivos podem fazer é radicar-se, construir um lar e deixá-lo como legado para os filhos. Oikofilia, o amor pelo lar, que serve à causa do ambientalismo, e é extraordinário que muitos partidos conservadores do mundo de língua inglesa tenham se apoderado dessa causa. Não tenham se apoderado dessa causa. Aí depois ele vai falando que a forma correta de elaboração de normas morais e convenções de comportamento e tal é aquela que é estabelecida. Aí vai falando aqui, nos clubes locais, nas associações, na escola, nos locais de trabalho, na igreja, na equipe esportiva, nos regimentos e na universidade, em que as pessoas aprendem a interagir como seres livres, assumindo a responsabilidade por seus atos e levando em consideração o próximo. Quando uma sociedade é organizada de modo hierarquicamente descendente, tanto por um governo centralizado, de uma ditadura, quanto por decretos impessoais de uma burocracia impenetrável, a responsabilidade rapidamente desaparece da ordem política e também da sociedade. Então, beleza, até aí tudo bem. O problema é o seguinte: você percebe na forma como ele tem uma série de erros aqui nesse livro que eu poderia comentar. Até pretendo talvez fazer vídeos criticando esse livro e analisando, mas nesses trechos aqui que eu li, você percebe que a forma como que o Roger Scruton vai defender o conservadorismo. Então, a forma principal que ele usa nesse livro é isso aqui, ó. Uma parceria entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer. É uma associação de vizinhos, que não sei o quê. E ele, ao invés de dar uma argumentação, acaba que aquela concepção de conservadorismo de mera valorização do hábito e das tradições que eu falei anteriormente, acaba se refletindo num certo viés anti-intelectual, que eu acho que é o grande problema, que traz grandes prejuízos para a direita como um todo, que eu acho que se reflete bem nesse livro aqui. Porque a argumentação dele, se ela se resumir a isso, que o conservador vai só falar: olha como que é maravilhoso a nossa sociedade, a nossa associação entre os vivos e os mortos, que criou uma tradição, etc., que a gente tem que preservar, porque isso tudo é maravilhoso. Olha como que é bonito a forma como se organiza, né? Os clubes locais, associações, a igreja, equipes esportivas, regimentos, nas universidades, as pessoas vão interagindo, vão criando nomes. Olha que coisa maravilhosa. É basicamente isso a argumentação que ele usa em prol do conservadorismo nesse livro. Então, assim, é uma embromação, né? E é uma exaltação de uma coisa que, bem difícil, eu acho, convencer uma pessoa a entrar nesse tipo de instrumento retórico de exaltação, dos clubes locais, da nossa tradição, da associação dos vivos e dos mortos aqui. Eu acho que a maioria das pessoas que lê isso aqui vai estar cagando para isso, exceto aqueles que já têm essa disposição, já têm a inclinação conservadora para a mera ideia de preservação das tradições, do que foi criado na sociedade ao longo das gerações. Então, outras falhas que ele apresentou no livro foi quando ele falou que o negócio do ambientalismo, que os conservadores deveriam levantar a bandeira do ambientalismo, porque senão eles estariam perdendo a capacidade de dialogar com os jovens. Se você for ver por aí, então os conservadores também têm que defender o aborto, defender
as drogas, só para dialogar com os jovens. Então, porra, se tem algum motivo, não é esse o motivo, isso é óbvio. Outra coisa é quando ele fala, o temperamento conservador é uma característica reconhecida nas sociedades humanas e tal. Mas esse fato nos recorda a inadmitida diferença que existe. Tá. Aí depois ele fala, mas é de forma mais ampla nos países de língua inglesa que os partidos políticos e movimentos sociais se autodenominam conservadores. Aí isso recorda a enorme e inadmitida diferença que existe entre aqueles lugares que herdaram as tradições do regime inglês do common law e os que estabeleceram legado diverso. Então aqui ele fala, né, que é meio que uma receita de sucesso. Olha como que o conservadorismo foi bem sucedido nos países de língua inglesa e tal, e como que é maravilhoso. Então acontece o seguinte, por um lado isso é verdade, realmente, por exemplo, o conservadorismo britânico no Brasil seria uma proposta completamente sem atrativo, completamente vazia e que as pessoas considerariam muito chato e sem nenhum atrativo. Então não ia pegar. Então, tipo, uma proposta conservadora ter funcionado no Reino Unido e também nos Estados Unidos, apesar de modificado em grande parte, mas a proposta conservadora ter funcionado no mundo anglo-saxônico realmente é notável e eu considero admirável, por um lado. Só que, por outro lado, acaba que a filosofia do mundo anglo-saxônico é a filosofia que adota o viés cético mais destrutivo que existe, praticamente. Porque se você for ver a filosofia continental, ela até dá para você negociar, dá para você absorver o método do marxismo, essas coisas, do hegelianismo, essas coisas malucas, dá para você absorver o método mais ou menos, fazer uma síntese mais ou menos adequada para você ter uma concepção metafísica de bem, de justiça, etc., e poder aplicar isso para a análise da sociedade. Só que a filosofia do mundo anglo-saxônico é o negócio mais, vamos dizer, destrutivo possível para os valores tradicionais da filosofia clássica e cristã, que são os valores baseados lá no aristotelismo e no Sócrates e Platão, que são fundamentais para o conservadorismo, e, aliás, são a única base possível do conservadorismo, e o que eu vou explicar melhor isso depois. Então, é uma coincidência, né, por um lado, uma coisa estranha, mas aqui o negócio é que pelo fato que ele explica aqui, ele deu uma explicação, acredito que insuficiente do contexto geral, meio que ele fez uma receita de sucesso. Olha que aqui no mundo anglo-saxônico o conservadorismo deu certo, por isso, e não é bem assim. Porque se por um lado deu certo, por outro lado, os movimentos de esquerda dessas sociedades são os mais radicais possíveis. E a fundamentação intelectual, vamos dizer, fundamentação das ideias que são veiculadas na sociedade, etc., do conservadorismo, são bem frágeis. Porque se você for ver quem são os grandes filósofos conservadores hoje em dia, praticamente não tem, praticamente é só o Roger Scruton. Porque o Jordan Peterson é um teórico político, pelo que eu vi e tal. O próprio Olavo de Carvalho, que também vou falar mais tarde, não é adequado para você dizer que ele é um filósofo conservador, então praticamente só tem o Roger Scruton. Então, o próprio Roger Scruton fala que nas universidades da Inglaterra 70% são de esquerda. Então, tipo, por um lado eles tiveram sucesso, isso foi notável, mas por outro lado o mundo anglo-saxônico está extremamente doente, extremamente doente ficou esquisito, né? Mas extremamente debilitado nessa questão da tradição intelectual que possa dialogar com a concepção de valores, a concepção metafísica de valores que é adequada para o conservadorismo por causa da tradição cética, materialista, cientificista e depois logicista e abstracionista uma caralho de coisa, da filosofia do mundo anglo-saxônico, que criaram um contexto cultural e que é praticamente impossível você discutir sobre o bem e sobre valores da forma que é mais adequada, que é a partir da abordagem aristotélica. Então é praticamente impossível você ter uma discussão pública na Inglaterra, nos Estados Unidos, sobre o bem e sobre valores usando a abordagem aristotélica, porque
os meios intelectuais que você dispõe nesses lugares não oferecem instrumentos para você travar uma discussão nesses termos, pelo menos pelas discussões, pelas notícias e coisas que eu li, que pode até ser que exista, mas eu não conheço. Então, o que acontece? O mundo anglo-saxônico, por um lado, foi bem sucedido na criação dos movimentos conservadores, mas, por outro lado, não é um exemplo a se seguir na esfera intelectual, porque a esfera intelectual feita, praticamente toda foi feita para destruir os valores cristãos, os valores tradicionais da sociedade e tal. Então, levando isso em consideração, por que a preservação dessa abordagem aristotélica que vai fundamentar os valores seria importante? Aqui no livro do Como Ser um Conservador, não sei se eu vou encontrar aqui o lugar que ele fala isso, mas o Roger Scruton, logo no começo, faz a diferença entre a ideia do conservadorismo político e apenas como uma teoria política e social, e a ideia do conservadorismo metafísico, que seria um diálogo com a religião, com os valores da determinada religião e tal. Então, basicamente, pelo que eu entendi, ele faz essa distinção como se o conservadorismo político fosse algo que pudesse realmente ser separado do conservadorismo metafísico e religioso e tal. Além da visão do conceito de metafísica como algo que está relacionado com a religião, que é completamente errado, né? Pelo que eu pude entender dessa abordagem dele. Então, o problema disso é o seguinte: a concepção do conservadorismo como uma mera preservação da tradição e do costume, independente de uma justificativa abstrata de valores que para você defender esses costumes, acaba que ela só é atrativa, só faz sentido se você tem outra justificação desses valores. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, tipo, a gente tem a tradição do casamento de homem e mulher, que é uma coisa milenária, etc. E para dificultar o divórcio, que o divórcio é uma coisa ruim. Beleza, então a gente tem essa tradição. Então o cara que é ateu, que é materialista, sei lá, essa ideia do casamento está intrinsecamente relacionada com a concepção de casamentos da Bíblia, do cristianismo, etc., da tradição cristã. Então, o cara que é ateu, para que ele vai querer dizer, não, realmente, para mim, esse conceito de preservação do casamento, preservação da instituição, dificuldade do divórcio e tal, para mim, isso não faz sentido nenhum, isso é uma bobagem, mas mesmo assim eu vou apoiar porque a nossa sociedade criou essa tradição e a gente está acostumado com isso, etc. Porra, se existe pessoas que são conservadoras por causa dessa abordagem, é um número, é quase ninguém. Pouquíssimas pessoas que não têm não veem outra justificativa além do hábito e do costume para seguir uma norma, que vão aceitar se submeter àquela norma simplesmente porque é o costume da sociedade. Então eu acho que essa distinção que ele fez no começo do livro do conservadorismo com propensão política e social e do conservadorismo metafísico como coisas totalmente distintas é absurda. Por quê? Porque a minha visão de preservação de valores minha visão a minha visão sobre como o conservadorismo busca a preservação de valores só pode se justificar através da fundamentação aristotélica e da filosofia clássica, escolástica, etc. Da validade, vamos dizer, dessas concepções morais. Porque se você tirar isso, o mero fato de que aquilo é algo que está na sociedade e que as pessoas estão acostumadas, não vai ser suficiente para justificar de forma alguma. E acontece que na medida que o conservadorismo, a partir do fato dele se basear nessa ideia de justificativa apenas nos laços comunitários, no costume, etc., tenta focar nisso independentemente da fundamentação desses valores que vai mais para o lado da religião, etc., o conservadorismo acaba desencadeando o anti-intelectualismo, que é o silêncio teórico a respeito da fundamentação dos valores que vão basear as instituições legais da sociedade, instituições jurídicas e a organização política da sociedade. Então,
como existe esse vazio teórico do conservadorismo que acaba sendo um resultado desse anti-intelectualismo causado por essa abordagem, como dizia o Nietzsche, né, aquilo que não só se destrói aquilo que se pode substituir, e que eu acho que na ciência política isso se aplica muito bem, porque é visível que, por exemplo, se um grupo está defendendo uma proposta que não tem justificativa intelectual e o outro está defendendo que tem uma proposta que tem uma justificativa intelectual, é óbvio que as pessoas vão tender a apoiar aquele que tem a justificativa melhor. As pessoas mais preocupadas em analisar o fundamento daquilo. Elas não vão defender o negócio porque foda-se, precisa de uma justificativa. Então, na medida que o conservadorismo, através desse processo que eu falei, se torna um anti-intelectualismo, como ele não procura criar essa teoria que vai fundamentar aquilo, ele acaba entrando num terreno perigoso que vai fazer as pessoas estarem cagando para isso, para essa preocupação em preservar os laços comunitários, a tradição e tudo mais. Então existe uma saída para isso, que eu falei, se eu não me engano, no vídeo Mário Ferreira dos Santos e o conservadorismo do Brasil, que a saída para isso seria o conservadorismo, ao invés de usar sua retórica apenas para defender os laços comunitários e quando fosse se referir os valores morais e éticos que fundamentassem essas instituições formadas a partir da tradição e dos laços comunitários, etc., caindo nesse vazio teórico, o certo seria o conservadorismo substituir essa abordagem por uma abordagem de uma investigação metafísica, dialética, a partir do legado, que eu acredito, do Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, toda a filosofia escolástica, basicamente, Mário Ferreira dos Santos e etc., para criar um edifício teórico que fosse fundamentar, por exemplo, a ideia de bem, a ideia de justiça, a ideia dos valores éticos que iriam basear as instituições jurídicas da sociedade através desse fundamento teórico metafísico baseado na filosofia medieval e clássica. E a partir daí você diria que a justificativa dos hábitos não é uma coisa que você aposta cegamente só porque as pessoas estão acostumadas e foda-se. É que as tradições que existem na sociedade, elas causaram um efeito benéfico na sociedade, e esse efeito benéfico, ele converge com uma teoria sobre o bem, sobre a justiça, sobre o que é melhor, que é elaborada dialeticamente através desses instrumentos da filosofia clássica e escolástica, e que são uma afirmação positiva, que eu acho que dessa forma que o conservadorismo conseguiria uma proposta teórica que fosse se sobrepor, por exemplo, a proposta teórica dos libertários e da esquerda. Porque você vê que no livro do Roger Scruton, apesar dessas falhas que eu citei anteriormente da argumentação dele, né, até no livro Pensadores da Nova Esquerda ele tem uma abordagem diferente, que ele vai criticando, né, criticando os intelectuais de forma mais incisiva, que eu acho mais eficiente. O problema é o seguinte: os argumentos que ele usa para criticar a esquerda e essa abordagem, ele não procura contrapor a essa preocupação em refutar a esquerda a mesma preocupação para refutar o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Aqui no livro Como Ser um Conservador, ele faz assim umas críticas pontuais assim à ideia do libertarianismo, sobre por que os conservadores discordam dos libertários e tal, mas assim, uma frase ou outra só, que ele vai mencionando. Não, a gente não é libertário, por isso, isso. Mas é de uma forma muito pouco incisiva que ele usa para fazer essa crítica. E se o conservadorismo não pegar e criar uma crítica robusta e bem consolidada intelectualmente às outras concepções de fundamentação moral do libertarianismo, do anarcocapitalismo, por exemplo, ele vai sempre ser apenas como chama, um navio quebra-gelo da proposta teórica do libertarianismo e do liberalismo, que seria, tipo, a pessoa tem a disposição conservadora internamente, mas ela não tem uma fundamentação teórica para aquilo, então ela vai buscar uma fundamentação teórica do libertarianismo e anarcocapitalismo e tudo mais. Então, o que acontece? É óbvio que isso não vai se estender ao povão. O povão não vai ter essa preocupação em buscar uma fundamentação teórica a mais e coisas. Eles vão se contentar com a retórica superficial mesmo. O problema é que essa
essa busca por uma fundamentação intelectual melhor, apesar de não ser o suficiente para formar um movimento de massas que vá ser, sei lá, majoritário na sociedade, ela pode ser suficiente para debilitar um movimento conservador, agindo apenas nas classes mais altas. Aí, tipo, os jornalistas, os intelectuais que poderiam ser conservadores vão ser anarcocapitalistas. Então, se não tiver nenhum intelectual para organizar a massa, mesmo que a massa tenha aspirações a determinadas pautas, não vai conseguir fazer aquilo. Então, esse é o risco que ocorre, né? Eu acredito no conservadorismo baseado nessa proposta aqui que o Roger Scruton procura usar. Outro ponto disso aí seria a disposição do anti-intelectualismo, que causa esses efeitos negativos na forma como as ideias de um determinado grupo político vão se espalhando pela sociedade, na questão da difusão das ideias do Olavo de Carvalho entre os seus alunos no Brasil. Porque se você vê a eleição do Bolsonaro, tudo que aconteceu recentemente, você pode achar que, tipo, aparentemente o Olavo de Carvalho saiu como grande vitorioso, aparentemente nos discursos nas palestras do Olavo e tal, parece que ele fala que, tipo, porra, eu venci, eu consegui derrotar a esquerda, e dando mais ou menos uma receita de sucesso, de como ele conseguiu derrotar a esquerda e tal. E nessa questão ele entra na ideia da dialética negativa. Acho que até vou precisar fazer outro vídeo para falar sobre isso melhor, né? Mas a questão é que, tipo, o Olavo fala que ele nunca vai fazer nenhuma proposta, ele vai só atacar. Ele até fala, eu vim para fuder com tudo, etc. Ele vai só atacar as propostas da esquerda e usar a mesma técnica da dialética negativa da Escola de Frankfurt, que ele fala que a força da Escola de Frankfurt é justamente de não fazerem nenhuma proposta e só criticarem. Então que ele vai só criticar a esquerda e que a partir daí que a esquerda vai ficar tendo sempre que se defender, então eles já vão estar na desvantagem e é a partir daí que ele vai ganhar. O problema é o seguinte, o problema é que eu acredito que uma estratégia que vai se basear meramente na destrutividade, o problema disso é que você não sabe o que vai vir para substituir aquilo que você destruiu. E o próprio Olavo de Carvalho, nas palestras, posts do Facebook, nos vídeos, etc., ele fala que a direita brasileira é uma merda, só tem picareta, só tem pessoas despreparadas, que não sabem direito o que estão fazendo ali e tudo mais. E aí que tá, eu acho que isso aí acaba sendo uma consequência direta do vazio teórico que o Olavo deixa na medida em que ele se recusa a fazer uma proposta positiva de organização da sociedade. Eu não estou dizendo que ele tenha culpa por essa merda que aconteceu nem nada, porque ele não tem obrigação de criar uma proposta teórica. Ninguém tem obrigação de, principalmente considerando tudo que ele fez pela política brasileira e que ele realmente acabou com a esquerda, que isso foi benéfico, etc. Considerando tudo que ele já fez, eu acredito que seria absurdo você achar que o Olavo teria obrigação de criar uma teoria positiva para defender o conservadorismo. Acho que ele não tem essa obrigação. No entanto, acaba que foi uma consequência residual do trabalho dele, um estado de confusão que acontece entre os direitistas. Porque se eles não têm uma teoria, porque se o Olavo não criou uma teoria para orientar, vamos dizer, as ações de um movimento de direita, então isso abre margem para vir outras teorias malucas e um monte de baboseira para fazer as pessoas seguirem. Então por isso que, por exemplo, tem desde alunos do Olavo que seguem monarquia até alunos do Olavo que seguem anarcocapitalismo. Então, tipo, é uma bagunça teórica se for ver os alunos do Olavo. Então eu acho que a culpa disso não é do Olavo, porque ninguém tem obrigação de pegar e criar teorias sobre uma coisa que ele não se interessa. E até o próprio Olavo já falou, eu não me interesso em criar teorias, minha vocação não é criar teorias, minha vocação é analisar as coisas e tal, falar o que está acontecendo. Então, beleza, não é a vocação dele, tudo bem. Mas eu discordo quando ele fala, a partir do fato de não ser a vocação dele, quando ele fala que isso é errado, porque não é errado, na verdade isso é muito necessário. Porque se não é criada uma teoria que vai possibilitar uma afirmação positiva dos valores e da estrutura da sociedade que seria melhor, isso abre margem para o pessoal adotar um monte de baboseira. Mas a culpa, acredito, não seja do Olavo, pelo que eu falei anteriormente, eu acredito que a culpa, na verdade, seja dos alunos do Olavo, de não terem percebido essa necessidade e não terem se esforçado para criar isso, porque o próprio Olavo
sempre falou que não era conservador, e aí que eu posso até falar mais sobre isso posteriormente, que é problemático ele falar que não é conservador, porque a gente vê que as ações dele tendem diretamente a favorecer o movimento conservador, as pautas do movimento conservador, independente dele admitir que seja ou não. Mas o problema é que, ao mesmo tempo disso, você vê que ele não tem interesse em defender o conservadorismo. Então, o fato dele dizer que não é conservador pode ser com esse viés, pode ser pelo viés de que ele simplesmente não quer defender o conservadorismo e não se interessa. Mesmo ele tendo simpatia, ele não tem a preocupação de criar uma defesa teórica. Então, por isso ele não é conservador. Eu acho que o viés que faria sentido seria esse. Então, a partir daí, você vê que parece que o Olavo realmente não se interessa por isso. Até quando ele fala da direita brasileira, ele fala, vocês aí que são conservadores, liberais, não sei o quê. O próprio fato dele falar conservadores e liberais sempre juntos, como se fosse uma coisa indistinta e misturada, mostra que ele não está por dentro das discussões que acontecem na política brasileira. Porque na política brasileira são praticamente inimigos de morte, o pessoal do MBL e os conservadores mesmo, tipo o Nando Moura, o Diego Rox, os bolsominions mesmo, típicos, são inimigos de morte do pessoal do MBL. Então, não existe unidade liberal conservadora no Brasil. Pode ter até existido uma unidade oportunística na hora lá que votaram no Bolsonaro, mas em questão de movimento, de uma militância comum, não existe. Então, acaba que eu acho que todos esses problemas e essas divergências, como, por exemplo, o caso do Alexandre Frota, do Lobão, problemas do Dallagnol, que o pessoal falou que o Dallagnol era de direita e tal, e agora, galera, não falou, né, mas considerava ele um cara de direita, e agora estão decepcionados e tal. Talvez eu tenha que fazer outro vídeo para explicar isso, né, mas acaba que todas essas merdas que estão acontecendo, esses rachas e tudo que está acontecendo dentro da direita brasileira, é porque a direita brasileira não sabe o que ela quer. Se você perguntar para os conservadores, pelo menos, não sabe o que eles querem. Se você perguntar para o libertário, ele sabe o que ele quer. Eu quero acabar com o Estado. Eu quero a sociedade regida pelo princípio de não agressão e liberdade econômica ao máximo e tal. Se perguntar para o comunista, ele sabe, eu quero a revolução comunista e tal. Não vou conseguir fazer isso do dia para a noite, mas eu vou fazer o que tiver no meu alcance para conseguir. Agora, quantas pessoas no Brasil que você coloca a conta na parede e pergunta o que você quer politicamente? Qual que é a sua proposta? Quantas pessoas vão falar, eu sou contra drogas e aborto. Fala isso com clareza. Ninguém. Quer dizer, pouquíssimas pessoas. Vai ter o Diego Rox, o Nando Moura, os seguidores dele, mas a grande maioria da militância conservadora se uniu sob pautas genéricas e indefinidas que não tem nada a ver com o conservadorismo. Por isso que eu acredito que não existe ainda apesar de parecer que existe, eu acho que na verdade não existe uma militância conservadora no Brasil. Porque os conservadores que surgiram foram conservadores de ocasião. Votaram no Bolsonaro por causa da ocasião, que era contra os corruptos, etc., mas não tem uma consciência política conservadora bem consolidada ainda. Então, vou deixar para explicar mais em outro vídeo. Por enquanto é isso. Muito obrigado.